em outros braços e sair contando os passos, me sentindo tão sozinho. Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos. Olha quem tá de volta. Sim, cartonizando. Rumo à placa de 1 milhão, por favor, aproveita e se inscreve. Eu vou fazer isso, só pra você não achar... porque muitas vezes eu não me inscrevo, eu sei muito bem. Mas já me inscrevi, então espero que você também faça o mesmo, tá bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal favorito do teu pai. Meu nome é Gabriel Fernando, investigando o iceberg dos desenhos perdidos. Uau, meu Deus, iceberg de novo. Mas embora alguém tá me pedindo muito pra ir ao canal do Blusão e ver ele comendo pão com prego, eu não vou trazer esse vídeo. Peço imensa desculpa, mas eu não vou trazer esse vídeo do Blusão onde ele tá comendo metal. Pois embora metal não se come. Nem perguntem. Acontece que eu queria fazer um lance com gelo por causa do iceberg, mas não deu certo. Tamo no... Luz de emergência ativada. Onde é que você tá? Continuando. Tais aonde? Todo mundo sabe como icebergs funcionam. Eu fiz 5 vídeos desse tipo aqui no canal. Mas nos últimos 2 eu fiz questão de criar o meu próprio iceberg. Não só porque assim eu posso me diferenciar dos outros e fazer um conteúdo único, como eu posso escolher os mais interessantes e fazer o iceberg do jeito que eu quero. Lembrando, o iceberg é de cima pra baixo. Estamos a falar de, por exemplo, de um top 10 ou um top 5 de cima pra baixo. E quanto mais a gente desce, mais bizarro ele é, tá? Aproveita e se inscreve. Então, ao invés de ser dos mais conhecidos até os menos conhecidos, vão ser dos menos interessantes até os mais interessantes. Porém, esse vídeo iria ficar gigante se eu falasse de todas as histórias desses desenhos que eu queria falar sobre. Mano. Então, eu vou fazer algo diferente. Problema algum. De novo, ao invés de fazer vários em uma camada, eu vou fazer um por camada. Mas vou fazer mais vídeos no futuro se o vídeo fizer sucesso. Eu criei um iceberg usando vários outros icebergs e vídeos passados meus como base. Eu não usei nenhum da internet, porque eu falei de uma grande quantidade boa de alguns itens em outros vídeos, tipo a bruxa da Vila Sésamo, ou Johnny Quasar, ou Astrologia com Lula Molusco, então eu não quero ficar me repetindo. E a maioria envolve um monte de coisas não relacionadas a desenhos, tipo coisas de videogame ou vida real. Por isso, eu fiz um que só envolvia desenhos. E por último e mais importante, todas as fontes de pesquisa estarão na descrição, caso queira procurar mais a respeito. Então, finalmente, sem mais delongas... O que eu adoro no cardonizado é isso, é o detalhe. Tá a ver essas partes aqui? Significa que o vídeo começa e termina aqui. Ele é muito, mas muito organizado. Vamos mergulhar nas águas escuras e frias do iceberg de desenhos perdidos. Sem falar que eu fico com medo sempre que vejo um vídeo dele. É sério, fico. Porque quanto mais descemos, mais frio fico. Mas falta alguém. Calma, falta mais alguém. Na superfície. Falta. Mas falta quem? 201. Polêmica e South Park são duas coisas que sempre andaram de mãos juntas desde que o show começou. Porém, nenhuma delas foi tão forte que fez o show ser afetado de algum jeito. Especialmente porque o Comedy Central deixava eles fazerem o que quiserem com o show, exceto quando suas vidas estão em perigo. Em 2001, na 5ª temporada do desenho, nós fomos apresentados a um grupo de super-heróis que consistiam de profetas e líderes das principais religiões do mundo. Calma aí, eles imitaram porque esse palácio parece ser a Liga da Justiça, não? Sim, nem o palácio da tal Liga da Justiça. Liga da Justiça? Não é da Marvel, não. Acho que é mesmo Liga da Justiça. Tendo Jesus, óbvio de onde ele veio, Buda, o fundador do budaísmo, Krishna, um dos deuses do hinduísmo, Joseph Smith, o criador dos mormons, Lao Tse, o fundador de inúmeras religiões chinesas, e Maomé, o fundador do islamismo. Façam questão de marcar esse último na cabeça, porque ele vai ser bem importante. Trey Parker e Matt Stone lançaram um episódio Super Best Friends, e o episódio foi aceito bem por todos, como apenas mais um episódio do desenho mais polêmico de todos os tempos. Pula-se 10 anos e um jornal dinamarquês está sendo criticado por pessoas ao redor do mundo pelo modo que quadrinhos estão sendo feitos, usando o profeta Maomé na sua grande maioria. Islâmicos ficaram Calma, me permita dizer aqui uma coisa. A liberdade de expressão é ótima, mas quando essa liberdade de expressão fere a sensibilidade de algum, aí há que se rever os conceitos, percebe? É normal. Nós temos uma coisa que se chama livre-arbítrio, o poder da decisão. Nós escolhemos aquilo que queremos seguir, aquilo que queremos ser, desde que
isso não fere aquilo que é o interesse ou o bem do outro, percebes? Acho que estou a tentar aqui para desmistificar isso aqui. Então você pode escolher qual religião você queira. Isso não é problema de ninguém, é só teu. O que você quer acreditar ou não, isso não é problema de ninguém. Em qual religião você se sente bem, isso é problema seu. Faça a tua escolha. Nós todos fomos dados essa liberdade para fazer a escolha. Desde que não fera ou não magoa ninguém. Entendidos com isso, porque sua religião tem uma regra muito forte sobre usar imagens do profeta, dizendo que é imoral e blasfêmia. Esse mesmo povo começou a ameaçar o jornal de atos de violência. Então, o canal Comedy Central resolveu que seria uma boa ideia censurar aquele episódio de 10 anos atrás. Por esse motivo, Trey e Matt começaram a escrever os episódios 200 e 201 como uma crítica à censura por violência, mostrando celebridades com raiva da cidade de South Park por ser a cidade que mais tira sarro de celebridades, e querendo pegar um tal de Gu de Maomé, porque esse profeta nunca fala do mal nas mídias justamente por medo de terrorismo. O problema é que o Comedy Central ficou com medo e impediu o South Park de lançar o episódio, a não ser que o censurem. E é por isso que no episódio final tem essa barra preta escrito censurado, que segundo os criadores foi uma decisão feita sem suas permissões. Outra fonte de censura foi o discurso final do episódio, que está dizendo que violência contra a liberdade de expressão é algo que pode ser feito, porque se você não gosta de algo, você tem o direito de violência contra esse algo. Obviamente é uma paródia sarcástica, e ironicamente o episódio foi censurado por medo de violência por parte do Comedy Central. Eu aprendi algo hoje. Durante tudo isso, a gente queria mostrar algo que não poderíamos mostrar. Mas foi por causa de um Gu, por causa da magia ameaçar as pessoas com violência. Essa versão do episódio sem censura nunca foi achada por 4 completos anos, até que em 2014, um usuário do 4chan fez uma descoberta muito estranha. Por alguma razão, o arquivo em MP4 do episódio estava 100% disponível e sem censura no meio dos arquivos do site oficial do desenho. Fãs baixaram o episódio e agora temos a versão original dos episódios, a visão original, mas não antes do episódio ter sido censurado por 4 anos. Ok. Nível 1. Águas asas. Crackmaster. Nos anos 70, numa noite chuvosa, John Armond estava vendo Vila Sésamo na sua TV antiga e se deparou com um curta entre os fantoches do show que o deixou traumatizado. O curta, segundo sua memória, conta a história de uma menina que ia para um mundo de rachaduras, onde ele encontrava personagens bons que falavam sobre o mundo em que viviam. Durante a jornada, os personagens dão de cara com um monstro rachadura, um monstro feio e cheio de ódio que deixou John criança traumatizado. Por anos, essa mesma memória ficava o assombrando sem ele saber onde encontrar tal curta. Enquanto isso, em 2008, a cartunista Jennifer Bourne postou no seu blog a história de como ela lembrava de um curta que também a traumatizou, mas dessa vez com imagens. Esse post foi o suficiente para começar a primeira busca de um desenho que traumatizou uma pessoa jovem na internet. Mas não a última. John Armond, do início da história, recebeu uma ligação de alguém que trabalhou dentro do show Vila Sésamo, dizendo que tinha a gravação do curta, mas não poderia compartilhar em público por medo de perder seu trabalho. Claro, é o sustento da sua família, não tem como nem por que arriscar por tanto, mas continuando. Então, por 2 anos, o curta tinha sido achado, mas ninguém poderia o ver, a não ser quem tinha procurado primeiro. Dai Kate, como é conhecido o fundador da Lost Media Wiki, continuou a procurar por anos esse curta, com uma versão original que não era proibida de ser lançada. Até que, em dezembro de 2013, 5 anos após o primeiro post de Jennifer e décadas depois de John ter sido traumatizado pela primeira vez, ele recebeu um e-mail anônimo simplesmente dizendo cracks, ou rachaduras em português. E lá estava o vídeo. a versão original do curta. Censuraste? 1.33 segundos.
Enquanto deita em sua cama, a rachadura da parede é mais uma parede como um camelo. É um luxo que não brinca lá fora e me leva para um lugar no A versão sonho recebida camelo. por Die-Kate não foi a versão que o John recebeu, pois a versão de John era cortada de um episódio da Vila Sésamo, com alguns frames do curta começar com Bert e Ernie, mas sim uma versão totalmente original, com até o title card que é feito apenas para produção. O curta em si acabou sendo exatamente o que foi lembrado. Ele tem 1 minuto e 40 segundos e começa com uma menina deitada na cama, com uma voz narrando o que a menina está falando. Com chuva lá fora, a menina procura nas paredes algo para fazer no tédio e começa a ver criaturas nessas rachaduras. Uma criatura a carrega e leva para outros mundos e rachaduras, achando várias outras rachaduras por sua casa quando se depara com o Crack Master, o mesmo personagem que traumatizou o autor do primeiro post. Você é uma rachadura na parede que faz assim mesmo, a parede é grande e é malvado. Eu disse, eu sou o Crack Master. No momento eu tinha a rachadura e eu mostro que estava só rachando a madeira. E ele se destruiu tentando ser malvado. E as criaturas voltaram para suas paredes. Agora com tudo estavam bem. O camelo, obrigado pela carona. Eu acho que para falar da rachadura de novo algum dia. Não. Melhor não. Mas por mais que isso possa ser considerado o final, ainda temos a pergunta de por que o curta foi tão desaparecido? Tipo, pensa bem, Vila Sésamo não é um show esquecido. Todo mundo viu pelo menos uma vez na vida. Não é como se esse curta fosse passado em um show que não é visto por milhões de crianças. Em 2019, pelo sucesso que toda a procura fez, o host de um show chamado Studio 360 fez uma pesquisa sobre esse tal curta, quem fez o curta e o porquê diabos ele foi tão difícil de encontrar. O host então entrou em contato com o produtor executivo da Vila Sésamo na época, que disse que não entende por que do curta ser tão esquecido, especialmente porque foi uma crítica ao estado de vida das pessoas dos anos 70, com as paredes de sua própria casa sendo cheias de rachadura. Mas tem uma teoria. Talvez pelo próprio nome. O título do curta é Cracks, que obviamente é parecido com uma droga que era muito popular na época. A música de fundo também foi algo que levantou suspeitas e foi rapidamente encontrada, sendo a própria música e a narração do curta feitas por Dorothy Makowski. Ela não sabia que o curta era famoso, mas disse que, nas palavras dela, a gravação deste curta foi a sessão mais estranha que eu já tive. E aí, a trilha acaba. Até hoje ninguém sabe quem produziu esse curta e foram encontrados inúmeros suspeitos, mas nenhum levou a nada. Por mais que o curta tenha sido encontrado, a procura ainda não acabou. Não percebi, o errado foi o quê? Nível 2. As profundezas. Preparem o A David coração. SpongeBob SquarePants. Essa, sem dúvida, é uma das, talvez a maior pesquisa em conjunto para algo perdido de todos os sites. Eu mencionei ela um pouco no meu vídeo do iceberg do Bob Esponja, mas eu deixei muita coisa de fora porque tem uma história muito longa. Então, vamos lá. O ano é 2011 e no meio dos filmes da Amazon, um filme bem estranho foi listado dentro do site chamado Amazon A Day Primer. with SpongeBob SquarePants, ou em português, Um Dia com Bob Esponja Calças Quadradas. Ninguém soube o propósito deste produto porque era impossível de eu comprá-lo. A única coisa disponibilizada além do nome foi a capa do filme, que levanta inúmeras perguntas. Primeiro, quem fez isso? Quem é essa criança? E o porquê diabos isso foi disponível para venda? Todas essas perguntas ficaram em aberto por anos. Com certeza a Amazon não quer saber, ela só quer fazer dinheiro, né? A maioria das empresas vivem desse Com dinheiro. inúmeras como pessoas nós também procurando o vivemos disso. máximo de informação possível. Porque, se o filme está à venda, ele deve ter existido. Sim, Certo? alguém produziu. Das pistas que estavam disponíveis, começaram a analisar a capa do filme, sem saber o buraco sem fundo que iriam cair. Embaixo da capa está escrito Unauthorized Mockumentary. Para quem não sabe, esse termo se refere a um filme ou série que foi feito com scripts, atores e tudo que faz uma produção de filme, um filme. Porém, é filmado com a ideia de que é um documentário, como se as câmeras existissem dentro do filme em si. The Office é o melhor exemplo para esse tipo de mídia. Então, temos uma ideia do que isso é. Mas por que do Unauthorized? Está dizendo que a Nickelodeon não tinha nada a ver com essa produção? Em cima nos é mostrado alguém 3 fez? supostas Sem falar que isso é roubo, né? Isso é roubo, é utilizar um conteúdo de alguém para produzir. premiações que na verdade são empresas que não existem na vida real. Então, quem é esse menino na imagem? Se ele é um ator, ele tem que ter uma página no IMDb.
e assim poderemos ter uma ideia maior do que está rolando aqui. Ele na verdade é uma imagem stock, o menino não é o personagem principal do filme. Então, o que é isso? Por mais ou menos 5 anos, a procura por esse filme continuou com pouquíssimos resultados, mesmo com vários canais grandes falando sobre. Um desses canais foi o Bad Hard Burning, que de algum jeito, que ele não deixou claro para o público não conseguir entrar em contato também, conseguiu o contato da pessoa que fez essa postagem na Amazon, respondendo todas as perguntas. Mr. Orange, como ele escolheu ser chamado, revelou que esse foi um projeto que ele, junto de uma empresa que lança DVDs, teve a ideia de fazer um mockumentary sobre uma ideia que ele teve. O plot do filme seria como uma criança ganha um concurso onde ele iria passar o dia com a estrela do fundo do mar. Ele também respondeu inúmeras perguntas, como por que da capa ser tão estranha? O menino da capa é uma imagem stock e os prêmios acima são falsos porque o filme nunca existiu para começo de história. A empresa Regal Films fez esse post porque estava querendo ter uma ideia se esse filme teria um público. Como dá pra ver com a imensa pesquisa sobre, sim, teria público. O problema é que o filme seria feito sem a permissão da Nickelodeon e a empresa ficou com medo. Por isso, o filme foi cancelado, acabando assim de um modo super anticlimático, uma das maiores pesquisas de todos os tempos. Mas, se essa é uma das, qual é a maior? Qual é a maior? Falta alguém. Ah, tá aqui. Apareceu. Ih, rapaz. Não mexe no telefone enquanto pra eu tem pagar as contas do hospital do MM, vou precisar de ajuda de vocês. Deem like no vídeo para o YouTube recomendar esse vídeo e se inscrevam para poder chegar a 1 milhão de inscritos. Eu falei rumo a 1 milhão. Ei, calma aí, vamos voltar. Deem like no vídeo para o YouTube recomendar esse vídeo e se inscrevam para poder chegar a 1 milhão de inscritos. Ou MM morre. Mas antes de ir para as partes mais profundas e mais interessantes, vou dar uma pausa para falar de uma cena. MM não tem nada a ver com a morte isso. de Bing Bong. Inside Out, ou Divertidamente, continua sendo meu filme favorito da Pixar de todos os tempos. Eu amo os personagens, a animação e a mensagem do filme realmente me faz me identificar. É um filme incrível que, se você não viu, esse item vai ter um spoiler de uma cena muito importante do filme. Durante a cena mais triste do filme, nós damos adeus a um personagem tão gostável que é basicamente tortura ver ele se desintegrando para sempre na frente dos nossos olhos. Bing Bong foi um amigo imaginário da Riley, mas ficou sem rumo assim que ela cresceu. O personagem passa o resto dos seus dias andando pela mente da Riley, tentando sobreviver, e seu último ato é um ato de bondade onde ele se sacrifica para ajudar a Joy. Uma cena muito triste que sem dúvidas fez muita gente chorar. O lance é que a cena era para ser mais triste ainda. Na cena final do filme que temos hoje em dia, Bing Bong diz suas últimas palavras e some, mas não era para ser assim. Durante a parte de animação da cena, os animadores fizeram a cena tão pesada e triste que os próprios produtores da Pixar acharam que seria demais e decidiram diminuir bastante o fator emocional da cena. O problema é que a gente só sabe disso baseado em entrevistas e nada mais. Segundo a voz original de Bing Bong, Richard King, a cena original tinha 40 a 60 segundos de duração ao Uau! Bom, eu assisti esse filme, realmente, nós crescemos. Eu aposto que toda a gente teve um amigo imaginário quando criança. Se não tivesse, você teve sorte. Mas a gente cresce. Se aquilo que a gente acreditava no passado, ou aquilo que acreditava pelo menos há 20 ou 19 anos, já nem acredito mais. Percebe? Eu já cresci, tenho uma maturidade completamente diferente. Hoje eu não tenho medo de monstros criados pela minha imagem. Hoje eu tenho medo de não poder pagar as contas e de continuar vivendo por aí. Percebe? Esse é um medo, é um monstro da minha vida. Já nem é aquele monstro, o bicho pavão. Não, medo de não pagar as contas. Em vez de 10 segundos no final do filme, tendo memórias e ações relevantes ao filme que faziam aquela despedida muito mais dolorosa. Ele comparou a cena com a cena onde a mãe do Bambi morre. Ninguém quer rever aquela cena tirando totalmente o valor sentimental e deixando apenas doloroso. Mas como ele mesmo disse, existe uma versão do filme que ele, junto dos produtores da Disney, viram que tem a cena cortada, completa. Até hoje a cena cortada nunca foi vazada, nem nos lançamentos em Blu-ray, nem em contas de pessoas que trabalharam no filme. Porém, estranhamente em setembro deste ano 2021, uma usuária do YouTube chamada Jamie Keller postou um clipe de 8 segundos com a parte do adeus. Ninguém sabe exatamente como ela conseguiu esse vídeo, porque segundo a informação da sua conta, ela é apenas uma criança. Como a morte do Doc de Carros 3, essa cena existe, mas fora dos nossos alcances. Ok.
descer mais fundo ainda. Nível 3. Águas insondáveis. Clockman. Clock. Nem parece hora. O ano é 2012 e em janeiro deste mesmo ano, Commander Santa, um usuário do site da Band, postou em um fórum do site falando de um curta que ele viu quando criança, nos anos 80. Esse simples post iria criar a maior pesquisa do mundo de mídias perdidas. Ok, Segundo esse é o a autor maior. do post, dizendo as poucas memórias que tinha sobre o curta, a história da animação envolvia um menino deitado em uma cama que acabava de receber sapatos novos. Esse menino perde esses sapatos e com muito medo fala com o feiticeiro da cidade que ajuda o menino a achar esses sapatos, mas com uma condição, do menino dizer que perdeu os sapatos para a mãe. O menino não admite para a mãe e o feiticeiro sai do relógio e o captura. Essa história ficou mais interessante quando o post de Michael W. de 2002 foi encontrado em um site de animação com uma história muito similar com a do post de 2012, com sua versão do curta passando em um programa de TV dos anos 70, 80 e 90 da Nickelodeon chamado Pinwheel. A descrição é a seguinte: uma menina faz um acordo com o feiticeiro para receber sapatos novos já que ela havia perdido os seus, mas o feiticeiro diz que ele daria novos sapatos se a menina falasse para sua mãe. Ela não fala e o feiticeiro a pega saindo pela parede e fazendo ficar com ele pelo resto da eternidade. Esse mano parece um acordo com capeta, mano. Eu tô ficando com medo. Sério. De medo de pagar as contas pra medo disso. A não ser que ela conte a história verdadeira. Por mais que, sim, tenha aspectos diferentes, é bem claro que esse é o mesmo curta. Esses detalhes pequenos podem ser erros de memória. Então, foram à procura. A primeira pista foi o fato de que o curta passou no programa da Nickelodeon chamado Pinwheel. Porém, por mais que seja uma pista bem clara, seria quase impossível procurar por episódios desse show, porque a maioria também foram perdidos para sempre. Pinwheel é o tipo de show como Vila Sésamo, várias histórias e fantoches entre elas. Então, é bem difícil alguém ter guardado tudo que o show mostrou por ser tão obscuro. Outra pista que o post nos deu foi os dois sapatos. O problema é que esse lance de sapatos foi usado tantas vezes e existem inúmeras histórias com a menina de sapatos vermelhos ou algo assim. Se parece bastante com a história chamada Sapatos Vermelhos, de Rand Chris Anderson, que envolve uma menina, sapatos vermelhos, uma mensagem sobre sinceridade e um cara de barba que rouba esses sapatos. Mas essa história foi parodiada inúmeras vezes e nenhuma dessas vezes foi passada no Pinwheel. Em 2016, o mesmo Dan Kate da Lost Media Wiki entrou em contato com Michael Carr, o escritor para o Pinwheel, perguntando sobre o curta. O escritor deu o contato de Tip Fortune, o produtor executivo do show na década que o curta foi visto. Tip revelou que a maioria desses curtas foram adquiridos por uma companhia de filmes chamada Coe Films. Então entrar em contato com os produtores da Coe Film e procurar pelo catálogo de filmes da Coe passou a ser a principal maneira de encontrar o curta. Passam-se mais um ano, 5 anos após o post do comentário. Meu Deus, que investigação insana é essa? Mas quando o ser humano quer, consegue, acredita. Só não chegamos até Júpiter porque ainda não queremos. E 15 anos após o post de 2002, em 2017, um usuário do fórum do site Lost Media Week estava procurando em um catálogo de mídias ao redor do mundo chamado World Catalog, quando achou algo promissor. Procurando no catálogo por coisas com o nome O Feiticeiro, ele deu de cara com um curta chamado Sally. A sinopse parecia bastante com o que o pessoal estava procurando. Será esse o curta? O curta? Gente, eu acho que eu encontrei. Caramba, Vocês podem dar uma olhada? Eu acho que ele achou, gente. Oh, meu Deus. O curta foi achado palavras corretas. Mas será que o Commander Santa iria reconhecer esse como verdadeiro? Sim, após 5 anos de procura diária, o curta mais procurado de todos os tempos foi encontrado, acabando assim, de um modo positivo. Que animação estranha. Também o que falar das animações é mesmo filme antigo? Animações antigas? O curta é realmente super bizarro, com os próprios personagens sendo estranhos e bizarros. O tipo de animação usado nesse curta se chama Clip Art Animation, quando você desenha alguns frames e poses e anima-os movendo, como South Park fez no piloto. Quando se tenta usar de um modo artístico como esse, você acaba deixando os personagens se movendo de um modo não natural e bem desconfortante. O curta conta a história de uma menina chamada Sally, que é uma menina muito desastrada, com sua mãe dizendo para ela nunca perder nada. Durante uma manhã bonita, ela é dada um par de luvas que sua mãe disse para não usar enquanto brinca, porque poderá perdê-lo. Sally desobedece sua mãe e vai brincar quando o pior acontece. Ela perdeu uma delas. Desesperada, ela vai falar com o feiticeiro da cidade, que é tão estranho quanto foi descrito.
O feiticeiro diz que a menina precisa dizer à mãe o que houve, mas claro, ela não fala. Com medo, a menina fica esperando que o feiticeiro esqueça do acordo, fazer estrelas pela eternidade, caso ela não admita para sua mãe o que houve. Sally então acorda no outro dia dizendo exatamente o que houve, com o feiticeiro a olhando e ficando feliz por Sally ter sido honesta, acabando assim com a animação mais desconfortante que foi passada no Nickelodeon e perdida por décadas. O que o objetivo era? Promover a sinceridade e a verdade ou outra coisa? Porque talvez tenha mensagem escondida e a mensagem escondida seja verdade, sinceridade, passar esse tipo de coisa para que as crianças não voltem a mentir. Nível 4. Escuridão. Descemos, galera, descemos. Estamos fundo. Mickey Mouse em Vietnã. Hã? Mickey Mouse é a última entidade que você espera ter algo bizarro. Em 2007, 14 anos atrás, Jim Corks, um autor que vem escrito sobre a Disney e sua história por anos, escreveu em um fórum da Disney chamado Mouse Planet que existia um curta que ele viu há um tempão atrás, mas não conseguiu achar em lugar nenhum. Ele escreveu que o curta é em filme e em preto e branco, também que foi visto nos anos 60 durante a Guerra do Vietnã. O curta começaria com o Mickey Mouse andando feliz e positivo quando passa por um outdoor pedindo para se juntar ao exército americano e partir para a Guerra do Vietnã. Mickey Mouse, por alguma razão, fica hipnotizado e vai para fora da câmera voltando com a mesma empolgação, mas dessa vez carregando um rifle e um capacete. A gente então foca em um barco carregando todos os soldados, inclusive o Mickey. Mickey Mouse sai do barco e imediatamente é pego com uma bala na cabeça. A câmera foca no buraco de bala com sangue, enquanto o sorriso do Mickey vira um sinal de tristeza quando o curta acaba do nada. O problema com esse tipo de história é que existem milhões de creepypastas sobre episódios perdidos em que o personagem morre, e diferir um fato de algo falso é quase impossível mesmo naquela era da internet. Por isso, uma boa quantidade de pessoas não acreditou na história. Mesmo assim, muita gente achou a história interessante o suficiente para fazer reportagens a respeito, o que levou Jenny Leary a descobrir a história e procurar a respeito. Ele então descobriu que isso foi um curta feito para um festival de arte chamado Semana da Arte de Raiva. Passaram-se meses e o post ficou só nisso, até que ele editou o post revelando imagens do curta que foram encontradas em uma revista francesa comemorando o aniversário do Mickey, chamada Bon Anniversaire, Mickey, que não só nos deu imagens, como deu o título do curta, que tem o nome de Short Subject, assunto breve. A memória de ser de um festival de arte estava certa, com o curta tendo sido criado em 1967 como um protesto à Guerra do Vietnã. Também aprendemos o nome dos autores do curta, Lisa Everett e Milton Glaser. Bom, é um protesto, né? Então não tem nada de tão bizarro motivos. assim. Para quem não sabe, a Guerra do Vietnã foi menos os Estados Unidos querendo ser o herói e mais com medo do comunismo se espalhar pelo mundo, começando no Vietnã. Pelo fato do Mickey ter um símbolo do capitalismo e inocência em uma nação, o fato dele morrer em meros segundos da guerra é um modo de fazer você ficar chocado com a imagem. Mesmo que o curta tenha sido popular, ninguém tinha a menor ideia de onde encontrar uma cópia, e muita gente teve a infeliz ideia que a própria Disney poderia ter comprado todas as cópias com o objetivo de apagar esse curta da história. Esse curta foi basicamente impossível de ver por anos, até que em 2013, um aluno de uma faculdade americana encontrou o filme por completo em um arquivo de filmes antigos da sua faculdade de filmes de animação. O curta foi enviado para a internet. Mas porque o curta não tinha nenhum áudio, o aluno que fez o upload colocou uma música com direitos autorais, e o vídeo foi tirado do ar pelo YouTube, mas foi baixado por inúmeras pessoas, que fez esse curta que foi perdido por 35 anos, finalmente ter sido encontrado. Por pura sorte. Nada que você faz fica escondido, cara. Nada. Se alistar no exército e veja o mundo. Se alistar no exército e vê o mundo. A marchar, ok? A viagem longa, tá? A zona de guerra. E o bichão caiu. Não consegue, né? Morreu.
Eu ainda acho esse curta com uma mensagem muito coerente e relevante até hoje. A imagem de um personagem tão inocente e querido na época sendo morto na tela, junto de seu sorriso de otimismo sendo destruído, faz com que esse curta, por mais que não seja extremamente gráfico, seja um bom modo de explicar que qualquer pessoa pode morrer numa guerra. Especialmente as pessoas que importam para muitos. De sorriso? Bom, como eu disse, dependendo da recepção desse vídeo, eu vou fazer outro. E se preparem, porque tem muita história desse tipo. Desde que o MM Agora, consiga me pagar derem as licença, contas. Tá. Bom. Tá tudo bem aí? Acho que está. Bom, gente, acho que tudo que era pra falar já consegui falar pra vocês. Vamos arrumar 1 milhão no canal do Cartoonizando. Arigatou gozaimasu. Tchau. E é só o começo.